Hoje, no programa Frente a Frente com o Toninho, no canal 48.1, nós estamos aqui recebendo o meu amigo Danilo e hoje nós também temos o nosso companheiro aí, Beto Miranda, e hoje a gente está fazendo essa parceria. Hoje vamos aqui abordar o nosso amigo Danilo, ele que é empresário, ele que tem uma história bonita, foi candidato a deputado, tirou uma expressão de voto aí muito significante e está aqui para nós bater um papo. Meu amigo Beto Miranda, seja bem-vindo, é uma honra te receber aqui no programa Frente a Frente com o Toninho. Eu agradeço, Toninho, mais uma vez a oportunidade. Uma boa tarde aos telespectadores da TV Sol, agradecendo aí a direção, a todo mundo. E vamos bater um papo aqui com o Danilo Barnabé. Que é sobrinho do Barnabé, aqui, um dos maiores humoristas que esse Brasil já teve. Danilo. Toninho, obrigado pelo convite, obrigado Beto, obrigado à TV Sol, toda a equipe técnica. Estou aqui, vamos responder, vamos para cima. Beto? Isso aí. Bom, o Danilo já não é a primeira vez que está conosco aqui na TV Sol. E o Danilo, da outra entrevista, ele já tinha dito, é indaiatubano, né? Nascido aqui, 42 anos, casado, 2 filhos, empreendedor, sofredor, por ser empreendedor no Brasil. Estamos aí. Danilo, eu quero fazer uma pergunta. Para que esse tamanhão todo, cara? Olha, 2 metros, 1,98 de altura. O ruim, Danilo, sabe o que é na hora de ir na loja comprar? Você vai comprar o sapato, no desse 44 tamanho. eu calço. O sapato é tranquilo, o mais difícil para mim é a calça. A calça, né? A calça sempre fica curta. Não tem. Quando dia você pegar uma calça, precisar fazer um short, sobrar a barra, você manda que eu costuro para dar uma... Nunca recebeu assim um convite para jogar basquete, alguma coisa Quando assim? eu era mais novo, eu recebi um convite, mas era em Campinas que ia jogar, a gente tinha que ir e voltar. Aí eu estava na época de colegial, achei melhor não ir. Fiquei... Que a altura é ideal, né, Danilo? Perdi uma oportunidade. Perdeu. Né? Mas tá bom, porque o importante é que você se tornou aí um empresário, um empreendedor, e muita gente ganha com isso, eu tenho certeza, porque no Brasil precisa de muita gente assim, né, Toninho? Com certeza. Que seja empreendedor, que dê trabalho para as pessoas, emprego para as pessoas, e o Danilo faz parte. Danilo, uma das coisas mais importantes que nós temos agora, temos uma oportunidade. Qual é que é a nossa oportunidade? Nós temos aí um candidato a governador que está nos prometendo aí trazer uma história e vem com uma proposta diferente, aquilo que a gente anseia no nosso coração. O senhor faz parte desse projeto, foi candidato aí desse mesmo grupo e existe aí uma parceria entre você e o governo do estado, né, que é o futuro governo, se Deus quiser, né? O futuro Tarcísio governo, Freitas, Tarcísio né? Domingo agora tem né? as eleições, né? Vamos ver se dá certo. Vai dar, se Deus quiser. A gente está muito confiante em relação ao Tarcísio, ao presidente Bolsonaro. Eu vim candidato a deputado estadual pelo Partido Liberal, pelo PL. No mesmo partido do presidente e do Tarcísio também, a convite da equipe dele, que a gente foi com ele lá candidato. A gente foi o único candidato a deputado estadual da região que apoiou o Tarcísio no primeiro turno e que apoiou o presidente Bolsonaro no primeiro turno. Nós somos os únicos, né, o único na região que fizemos esse trabalho. A gente trouxe o Tarcísio em maio para Indaiatuba, numa palestra no Clube 9 de Julho. Eu estava presente, foi sensacional a palestra foi do importantíssimo. Tarcísio. Foi onde eu tive o prazer de conhecer o Tarcísio pessoalmente e simplesmente é uma pessoa de caráter ímpar. Eu estive com ele poucos minutos e deu para perceber que é uma pessoa assim de primeiríssima qualidade e estamos torcendo muito para que ele seja eleito é o tipo da pessoa que a gente apoia de olho fechado. Exatamente. A gente não pode assinar embaixo, dar o nosso nome de garantia aí, que é uma pessoa competente, é um técnico, por isso que me animou muito. Ele não é político, igual eu também não. Político de carteirinha a gente está cansado. Profissional não, né, Toninho? A gente está apoiando esse resultado aí. Agora, no segundo turno, vieram alguns apoios importantes, tanto para o presidente quanto para o Tarcísio, que é aqui em São Paulo, o Rodrigo Garcia, que é o atual governador. Apesar dele ser do PSDB, ele ter absorvido uma rejeição importante do Dória, mas ele tem muitos prefeitos na base dele, né? Então, o apoio do Rodrigo Garcia nesse segundo turno foi muito importante, tanto para o presidente, para a gente aumentar a diferença aqui em São Paulo, para
tirar essa diferença que teve com o adversário dele e para dar mais segurança para o Tarcísio, para esse segundo turno aí. E não é à toa que o presidente Bolsonaro convidou o Tarcísio para ser o ministro da Infraestrutura, não é isso? Sim. E o Tarcísio fez um trabalho maravilhoso no nosso país. É excepcional, viu? Né, Toninho? Que a gente que conhece o país, conhece você principalmente, que é do Nordeste, que ele fez lá para cima, para o Norte e Nordeste, estradas que há anos e anos estavam lá caminhoneiros andando no barro e hoje está tudo asfaltado. Isso é muito importante, é trabalho de excelência do Tarcísio Freitas. Eu quero só fazer uma fala aqui, Danilo e Beto, em relação a Bolsonaro e Lula. Às vezes, os nossos telespectadores dizem assim, Toninho, não vai entrar nesse aí não, porque é uma polêmica, mas eu acho que como cidadão eu tenho o direito de expressar o meu voto, a minha opinião, e eu sou nordestino. E eu acho que um dos piores estados do Nordeste é o Maranhão. E quem é maranhense, o Maranhão sempre foi governado pela esquerda. Sim. E eu nunca vi tanta miséria igual eu vi naquele Maranhão. E eu outro dia eu até brinquei aqui, que nem calango no Maranhão tem mais, porque até isso já... Tanto que eles comem. Rapaz, na minha época de criança, aquele Maranhão era tão difícil que a gente tinha que comer sal, entendeu? Para não morrer de fome, para pelo menos beber uma água. Tinha dia que só tinha almoço, tinha outro dia que só tinha janta. Isso não era na casa do meu pai não, que meu pai ainda era um dos melhores de condição. Isso era em um nível alastroso. Então essa é a realidade da esquerda. E as pessoas ainda ficam se enganando, achando que o Lula vai mudar o país. Gente, se fosse mudar, o Lula já teria mudado. O Lula nos 3 primeiros anos, ele aparentemente parecia que era bom. Mas quando você pega a totalitário dele, que é os 14 anos, aí nós vimos a maior inflação. O país realmente entrou aí numa crise profunda, o comércio quebrou, a inflação subiu, o número de desemprego chegou a 14%. Então, gente, não se engane. Agora você contrataria um homem de 76 anos para trabalhar numa empresa e ainda com um currículo igual Lula, gente? Essa é uma pergunta que a gente faz. O PT, a esquerda, no modo geral, ela atua sempre da mesma forma, né? Quando ela entra no governo, ela pega um governo com recurso, com uma economia estável, com um crescimento não muito grande, mas ele é equilibrado. O que eles fazem quando eles entram? Eles abrem o crédito sem restrição, eles jogam dinheiro. Então, num primeiro momento, a população fica feliz, porque fica fácil comprar alguma coisa parcelada a longo prazo, só que eles esquecem que isso é um voo da galinha, que eles falam, né? Aquele voo curto. Exato. Porque todo mundo compra, se endivida, porque as prestações ficam. Né? Então, com o tempo, o salário da pessoa está limitado nas prestações que ela fez nesse começo, ela não compra mais, a indústria para de vender, todo esse investimento que ela teve para soltar essa primeira leva, ela fica ociosa, começa a demissão. A regredir. A demissão, porque ninguém compra mais, demite funcionário, aí ele fica endividado, porque ele tem a prestação e não tem mais o emprego, então isso é uma bola de neve. Com certeza. Não tem venda, não tem imposto, acabam os recursos para fazer o Bolsa Família, que é o Minha Casa... Todos esses programas sociais, o governo fica sem recurso. Exatamente. Então as pessoas... A promessa da picanha com cerveja que a gente vê por aí... Isso é conversa absurdo, porque é o voo da galinha. A pessoa, por causa vai vender o futuro da família, dos filhos, em troca de uma picanha e uma cerveja nos primeiros 6 meses. Depois é o seguinte, todo mundo conhece o Lula e todo mundo conhece o Bolsonaro. Eu costumo dizer, você tem R$1 milhão, você quer investir num banco, mas só tem 2 bancos, o Banco Lula e o Banco Bolsonaro. Qual banco você vai investir o seu R$1 milhão? Fala para mim. Banco Lula? Esquerda é complicado, né? Melhor investir no Banco Bolsonaro. Danilo? Com certeza, com certeza. Eu acho que... por isso que me motivou a fazer essa campanha, trabalhar pesado aí nessa campanha, que são pessoas que eu acredito fielmente que vai fazer o melhor para a nossa família, para o nosso futuro, para as nossas empresas. A gente não está na hora de união,
Não chega de divisão. Exatamente. A gente dividir o patrão do funcionário, o negro do branco, o rico do pobre, o palmeirense do corintiano, o católico do evangélico. Está na hora de união. Exatamente. Uma das coisas que a esquerda sempre coloca é essa tal. Não, temos que valorizar o negro. Temos que valorizar fulano. Gente, todo mundo São falsas propostas, né, Toninho? igual, não tem que separar. Nem não um tem, direito não, a menos, nem um direito a igual, mais. entendeu? Eu sou nordestino, entendeu? Então, agora, daqui a pouco vai criar uma lei para o nordestino. Gente, tem que parar com isso. Acho que todo mundo tem as mesmas oportunidades. Não tem esse negócio. Eu cheguei até na televisão, entendeu? Sendo nordestino, sem saber muitas vezes falar direito, às vezes gaguejo, mas... oportunidade, se você vê ela, você tem que agarrar, você tem que lutar pelaquilo que você acredita. Não tem esse negócio de ter cota para isso ou para aquilo. Não, é direitos igual. Se ele chegou lá, eu também posso chegar. O que falta nas pessoas é força de vontade. E nos últimos tempos, existe, tanto politicamente como na vida social, uma briga, uma briga espiritual que precisa ser resolvida por nós todos, porque essa briga nós precisamos pender para o lado direito, porque a própria Bíblia diz, né, que o sábio pende para o lado direito e o tolo pende para o lado esquerdo. Então seja sábio, não seja tolo. E o Danilo, que luta tanto, tem batalhado bastante por Indaiatuba, e foi candidato a deputado estadual com uma votação expressiva. Quantos votos, Danilo? Eu tive no total 24.300, quase 25 Quase mil votos. 25 mil votos. Então, são pessoas desse tipo que a gente tem que apostar. E o Tarcísio de Freitas é um cara que não precisa a gente estar dizendo, falando para ninguém. Ele já mostrou para que veio. Então, vamos eleger o homem como governador do estado de São Paulo, porque só assim o nosso estado vai crescer bastante com o nosso presidente Bolsonaro reeleito, se Deus quiser. Com certeza, eu tenho muita segurança nesse sentido. Que ótimo. Que esse domingo aí a gente vai conseguir reverter essa diferença, vamos conseguir, com o apoio do Zema, em Minas Gerais, com um apoio muito importante, na Bahia está sendo feito um trabalho legal, no Nordeste está se revertendo muita coisa lá. Eu tenho esperança que vai dar certo. É o que a gente acredita, viu? E, inclusive também no estado do Paraná, no estado do Rio Grande do Sul, o pessoal tem dado um apoio muito forte, né? Com certeza. O governador do estado do Paraná, que foi reeleito, o Ratinho Júnior lá, e no Rio Grande do Sul também o pessoal tem apoiado bastante. Então eu acho que, se Deus quiser, vai dar certo. Eu costumo dizer, antes de você sair para votar, ajoelha, dobre os seus joelhos e peça um discernimento para Deus, para dizer para você se você deve votar na esquerda ou na direita. Vamos para os comercial? Supermercado Cidade Nova, aqui tem economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8 às 20 horas e de domingo, das 8 às 13 horas. Estamos localizados na rua João Martini, 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24 horas. Supermercado Cidade Nova, há 20 anos, oferecendo o melhor atendimento para você, cliente. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5.000 obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. Voltando dos comercial, Beto, você está com a palavra.
Pois é, como eu dizia, domingo é eleição e aceite o meu conselho. Dobre seus joelhos de manhã, quando você se levantar, e peça para Deus te dar o discernimento se você deve votar na esquerda ou na direita. Eu tenho muita fé em Deus que a direita vai vencer e nós vamos chegar lá, né, Danilo? Com certeza. Um dos pontos que a gente percebe é o seguinte, tem muitos empresários que fez pedido de máquina e está dizendo assim, segura, porque se a esquerda ganhar, nós não vamos comprar. Eu vejo muitos empresários que estão comprando caminhão e diz não, segura mais um pouquinho, espera porque a eleição. se a esquerda, por quê? O que tem uma coisa a ver com outra? Eles têm muito medo do sindicato. O sindicato que realmente faz a maior confusão, entendeu? Eles fazem espécie de um massacre no sentido de, não, só pode trabalhar até tantas horas, qualquer coisa eles fazem greve, eles ameaçam, então é ruim. E o empresário, além de tudo, ainda tem que contribuir mesmo não querendo e o funcionário tem que pagar mesmo não querendo. Então, acho que isso é muito ruim. Né, Toninho? A esquerda, em lugar nenhum do mundo deu certo, não é no Brasil. Até os Estados Unidos está sofrendo aí com essa esquerda. E depois, não é novidade para ninguém, Argentina, Venezuela, Cuba, todos os países de esquerda estão aí quebrados, comendo lixo, o pessoal passando necessidades. Lá em Roraima, na divisa, na fronteira com o Brasil, centenas de pessoas todos os dias atravessando da Venezuela para o Brasil, né, Danilo? É importante a gente entender que essa eleição é uma eleição diferente. A esquerda tem personificado a campanha, a eleição, Lula versus Bolsonaro. E não é Lula versus Bolsonaro. Não é. Lula e Bolsonaro é só a capa do livro. A gente tem que ver o que está atrás, porque é fácil você personificar, porque todo mundo tem defeito. Exato. Todo mundo tem problema. Então, quando você bota numa pessoa, você começa a procurar os defeitos dela, a forma dela se expressar, a forma dela agir, a forma dela comer, porque você procura um defeito, você acaba pegando pirraça da pessoa pelo um defeito que você não goste. Uhum. Quando a gente pega esses dois livros, a gente abre e vira essa capa. Esquece Lula, esquece o Bolsonaro. O que eles representam? Qual que é o conteúdo dessa eleição? Essa eleição é um plebiscito. Exatamente. Você quer democracia, liberdade, você quer liberdade de expressão, você quer direitos de família, a liberdade de você educar seus filhos, você quer que sua filha não divida banheiro com um homem. Essa ideologia de gênero, né? Então uma coisa muito escrota, né? A verdade é essa. Por que o Lula, a esquerda, o PT, não divulga o plano de governo dele? Por que eles escondem o plano de governo dele? Porque eles vão fazer tudo que eles estão dizendo que não vão fazer. Exatamente. Então, se você não assina um documento, fica o dito pelo não dito. Então, eles não estão mostrando o plano de governo, porque aquele plano de governo é um plano de acabar com o nosso país. A gente pegar, financiar todas essas ditaduras de esquerda da América Latina, do Caribe, Nicarágua, Venezuela, Cuba, agora o Chile está afundando, a Argentina está afundando, Colômbia está afundando. Quem que vai sustentar? Qual que é o país rico? É o Brasil. E depois uma coisa que amedronta muito é essa legalização de drogas, né? Que eles insistem em legalizar droga. Deus me livre e guarde. Isso daí é o tipo da coisa que não é inadmissível. E outra coisa, legalização de aborto. Meu Deus do céu, que pensamento é esse que vai dizer que vai permitir que as pessoas matem as criancinhas no ventre da mãe, transforme a mãe em assassina? Porque se liberar, as pessoas não têm, assim, muitas vezes, conhecimento para saber que isso é um crime, né? Não, isso é inadmissível. Inadmissível, com certeza. Um país cristão, a gente não pode entender um homicídio, porque o aborto é um homicídio, com já está certeza. vivo. Um homicídio como forma contraceptiva. Exatamente. Tem preservativo, tem DIU, tem pílula anticoncepcional, tem pílula do dia seguinte, tem inúmeros. Você não precisa matar uma pessoa para se livrar de uma irresponsabilidade sua, de um casal, não é? Exatamente. Ô Danilo, você é um empreendedor. E hoje, nesse Brasil que nós vivemos, a gente sabe que empreender é muito difícil. E nós estamos vendo aí o Tarcísio que vem para desburocratizar juntamente com o nosso presidente Bolsonaro, que criou algumas leis e foi barrado, né? Então, assim, a maior alegria do empresário, daquele que realmente quer produzir, que quer fazer o país andar,
é saber que está vindo alguém aí que tem esse pensamento de te ajudar, de alavancar, de tirar a burocracia, que é o que mais emperra hoje para que o empresário cresça. O Estado atrapalha mais do que ajuda. Hoje isso é uma realidade e o senhor, como empresário, conhece muito bem. Como o senhor vê aí a vinda desses dois homens? Um agora está vindo mais forte por ter uma bancada realmente que foi eleita, e o outro por vir com um gás novo, por ser uma pessoa com um pensamento positivo, com ideias renovadoras. Como o senhor vê? A burocracia, ela emperra o crescimento. A burocracia, ela é feita para você gerar corrupção. Não Exatamente. tem outra forma. Quando se cria dificuldade excessiva, é porque alguém vai vender uma facilidade. Com certeza. Você vai tentar abrir um negócio que você precisa de um alvará da vigilância, um letreiro, um comercial que você coloca na frente da sua loja. Veja o tempo que demora, o quanto você gasta de dinheiro com esse processo. O tempo que você poderia estar faturando, empregando, você está resolvendo o problema burocrático. Com certeza. Na operação do seu negócio, a contabilidade, hoje o sistema tributário do Brasil é um absurdo. Você não consegue fazer uma contabilidade da sua própria empresa, você tem que contratar terceiros. Isso encarece para o micro, para o pequeno empresário, empreendedor. Então, a forma legal é você reduzir essa burocracia, você informatizar, você digitalizar esses processos, que você ganha agilidade, você reduz a corrupção e você estimula a pessoa a chegar. Quer dizer, tanto problema para criar uma empresa, para você empreender no Brasil, que a pessoa desanima no meio do caminho. Exato. Ela fala, quer saber? Não? Vou ficar na ilegalidade. Exatamente. Às vezes é muito melhor a pessoa ficar na ilegalidade do que enfrentar a desburocratização para poder resolver, trabalhar de uma maneira correta, né, Danilo? E então a pessoa prefere, às vezes, trabalhar incorretamente, trabalhar errado, sonegação e tudo mais, porque... Riscos, né, que ela acaba correndo. E, às vezes, como você acabou de dizer, muitas vezes, corrupção. Ela tem que molhar a mão de alguém para conseguir legalizar uma empresa. E a concorrência fica desleal, né? Com certeza. Quando você tem uma empresa estabelecida, que paga imposto, que registra funcionário, tem os seus custos maiores. Exato. Aí a pessoa não consegue abrir uma empresa pela burocracia, pela dificuldade, ela opera na ilegalidade. Exato. Então ela corre o risco de uma fiscalização, ela corre o risco de um funcionário que não está registrado acionar na justiça. Então, ela corre alguns riscos e ela prejudica a empresa que está gerando imposto. Exatamente. Porque como que eu vou concorrer com uma empresa se hoje a carga tributária no Brasil é 30%, 40%? Como isso é difícil, né? Você não tem preço para disputar com alguém que trabalha na legalidade. Fica ruim para todo mundo. Com certeza. Né? Então, é importante a gente... O Tarcísio é um cara... Ele conhece a parte de trás do balcão. Uhum. É um cara trabalhou a vida inteira nesse ramo, na parte de serviço público, e ele tem os profissionais que estão ao lado dele, nesse plano de governo dele, excelentes. Um dos projetos dele, a principal ação dele que ele fala é a questão de agilizar esses processos de geração de emprego, de geração de empresa e estreitar o link Estado-empreendedor. Eu estava assistindo o horário político e o pessoal... da esquerda, batendo muito em cima, dizendo que o Tarcísio vai subir a conta de água, porque a Sabesp vai ser vendida. Não é nada disso. O Tarcísio aprendeu com o presidente Bolsonaro a resolver a situação da melhor maneira possível a favor do povo. Então... As pessoas precisam entender, sair dessa narrativa que privatização é ruim. Exatamente. Não é ruim. O telefone celular hoje, todo mundo tem um chip, todo mundo tem acesso. Há 20 anos atrás, ninguém tinha, porque era do Estado, eram filas para comprar uma linha. Se pagava $2.000, era em dólar, porque tinha inflação, né? Não tinha como, era cruzeiro na época. Então se cobrava em dólar para o governo. Exatamente. E não funcionava, o serviço era péssimo. Hoje privatizou, concorrência, hoje tem Vivo, Vivo, TIM, Claro...
A concorrência é muito importante, né? E ele é bom para a população. Falando nessa questão de telefone, deixa eu só trazer uma narrativa aqui. Eu lembro que na época que o telefone era estatal, a gente saía lá pro centro da cidade, era os orelhão, né? E era aquela fila enorme. Às vezes você estava falando, a fila caiante, a ficha caiante do tempo. Rapaz, mas que sofrimento. Quantas brigas a gente viu naquelas filas para você falar com um parente que está lá do outro lado. E a voz a gente não conseguia nem entender direito, porque o áudio não era uma coisa... Dava eco, tinha delay, era horrível. Você falava, demorava uns 4 minutos, 4 segundos para a pessoa responder. Então, um país onde as estatal é muito grande, as estatal, o Estado tem que ser pequeno, né? Quem tem que ser grande é os empresários, é esse que tem que ser grande. Então, o estatal é um negócio que nunca deu certo em lugar, se deu certo em outro país. No Brasil nunca deu certo, é cabide de emprego. Nós temos o Correio na gestão do PT, não dava quase nenhum real de lucro. Exatamente. Hoje dá 119 milhões por ano, então uma coisa bem diferente. Nós temos aí a Petrobras também, que só dava prejuízo, hoje está produzindo uma coisa, e antigamente era cabide de emprego, é só o que eles fazem, então é uma roubalheira terrível. Então assim, nada de estatal, tem que vender a Petrobras, tem que vender os aeroportos, tem que privatizar tudo, entendeu? Os portos, o aeroporto. Esse país, quem tem que ser grande é os empresários, não é o Estado. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Danilo, você que teve aí uma campanha forte e que ficou bastante próximo do Tarcísio de Freitas, você sabe me dizer se ele tem algum programa para uma coisa que afeta muito o paulistano, os paulistas em geral, que é o pedágio? Você sabe me dizer se tem algum plano para os pedágios? Ele, até nos programas eleitorais dele, ele tem falado bastante sobre isso, que o principal que a gente tem que ter consciência, a população tem que ter consciência que tem que ter segurança jurídica. Sim. Um contrato que já está sendo executado, que é o contrato que vem da época do PSDB, da época do Fleury, né? Essas privatizações do PSDB, ele não pode chegar e romper um contrato. Com certeza. É ruim, é péssimo isso. É péssimo para o Estado, é péssimo para o país. Nenhum outro grupo vai querer fazer um investimento numa obra como rodovia, que não tem como te levar embora, né? Exato. Então, é importante ter segurança jurídica. O que ele já disse? Que ele vai sentar com essas concessionárias e tentar chegar num denominador comum, até enquanto durar esses contratos, questão de tarifa e investimento. Tentar rever algumas cláusulas, mas tem que ser em comum acordo. E a partir, se eu não me engano, acho que a partir de 2026, 2027, começam a vencer esses contratos. Sim. Então, ele disse que não vai renovar esses contratos e vai ser feita uma nova forma de fazer o edital, como foi feito na Nova Dutra, né, que reduziu 40% as tarifas, aumentaram aí bilhões em investimento nos trevos de Guarulhos, ali de São Paulo, chegada do Rio de Janeiro. Então, ele tem olhado bastante. A gente levou a questão nossa aqui de Indaiatuba. O pedágio de Indaiatuba é muito caro. Não, viu? Na verdade, não é muito caro, é o mais caro do mundo. Com certeza. Do mundo. Para você fazer aí um deslocamento de Indaiatuba para Campinas, você gasta muito mais de pedágio do que de combustível. Com certeza. É inacreditável uma coisa dessa, é inadmissível. Com R$15, só com um pedágio de ida, o dinheiro dá para você comprar gasolina e sobra ainda. E os 2 pedágios dá para você ir pelo menos 5 vezes em Campinas. Então, assim, nós temos um pedágio de R$15,20. Exato. Né? O Danilo falava agora há pouco, o valor do pedágio, por exemplo, é tão alto que... Eu fiz uma viagem o mês passado para Goiás e as pessoas que trabalham com Uber, eles não querem pegar um passageiro aqui em Indaiatuba e levar para o aeroporto porque não compensa. Porque o pedágio é muito caro e ele tem que ir pelo pedágio. Não adianta nem ele querer desviar o pedágio, porque tem o desvio, mas não adianta ele querer desviar. Então, é muito caro. A maioria dos carros do Uber, eles são locados, né? Exatamente. Então, as placas, o documento deles geralmente é Belo Horizonte, né? Então eles não conseguem cortar pedágio. Exatamente. Eles têm que pagar o pedágio. Então, o que acontece? Com relação à pessoa
quer trabalhar, mas ele não pode trabalhar porque o próprio pedágio acaba comendo o lucro do cara. E esse pedágio de Indaiatuba, você percebe assim que a rodovia nossa ela é boa, né, nesse trecho. Só que ela é feita só manutenção, ela não tem investimento. Exatamente. A gente precisa de mais um viaduto ali perto do Distrito Industrial. Que o Toninho bate sempre em cima aquilo ali está dessa travado tecla aí. todo dia de manhã, de tarde, a pessoa demora 20 minutos para sair do trabalho, para ir para casa. Tem o trevo da Unilever ali, da GS Lever, onde tem um atacadão ali. Exato. Aquilo ali Também é horrível. Né? Aquilo precisa de um anel viário ali para fazer o retorno, para a gente melhorar o acesso. Isso é um investimento que não é feito. Exatamente. Acidente acontecendo todo dia, a gente precisa fazer uma marginal dessa rodovia para que o trânsito local de Indaiatuba, porque aquilo lá está virando uma avenida. Exatamente. E tem muita gente que vai para lá sem experiência, porque dirigir em estrada não é igual dirigir em cidade. Exatamente. A pessoa pega a moto dela, está acostumada a andar na cidade e ela vai pela estrada. E é perigoso, porque vai pela esquerda, uma velocidade muito baixa. As pessoas não têm prática de andar numa estrada com uma moto, porque está acostumado a andar dentro da cidade, e vai pela estrada porque a estrada funciona como um rodoanel. Né? E sem experiência, é importante saber que a velocidade baixa ela é tão perigosa quanto a velocidade alta numa rodovia. Isso é verdade. Então, você fazendo uma marginal para as pessoas usarem a pista local, como é feito na Anhanguera, por exemplo, perto de Sumaré, aquela região, a gente consegue livrar o acesso para a rodovia de alta velocidade e manter o trânsito local separado. Exatamente. Então, são investimentos que precisam ser feitos. Pequeno, não é de um investimento tão grande. Que eles faturam do pedágio, isso é pequeno. Exatamente, e é uma obrigação da concessionária que administra a rodovia, porque está lá recebendo toda hora uma grana preta, né, uma fortuna no pedágio, por que não investir na rodovia? Com certeza. Meu amigo Danilo, chegamos ao final de uma programação. A gente é grato pela sua presença. Danilo, que foi candidato a deputado estadual, tirou uma boa expressão. Acredito que na próxima... Quase 25 mil votos. votos. Quase 25 mil votos. Acredito que na próxima ele deve vir aí num pleito executivo, né? Executivo, talvez, é o que a gente acredita. Mas isso ele vai repensar até lá. Realmente, a política precisa de renovação. Com certeza. E a gente acredita, Danilo, como um empresário, como uma pessoa realmente que tem lutado aí, que tem feito um trabalho belíssimo aí, tem brigado aí pelo aquilo que ele acredita, está aqui hoje, chegamos ao final de uma programação e a gente só tem a agradecer. Danilo. Obrigado, Beto. Obrigado, Toninho. Obrigado, TV Sol. Obrigado a todo mundo que acompanhou essa entrevista. Eu queria agradecer pelos mais de 24.300 votos que a gente recebeu. Só em Indaiatuba, 15.300 votos. É muita coisa. Eu saí de 1.400 de vereador para esse volume, numa campanha feita com a grande maioria de voluntários, sem dinheiro. A gente tirou aí leite de pedra. Então, eu queria agradecer a confiança de vocês. Podem continuar confiando no nosso trabalho, vamos continuar trabalhando por Indaiatuba, por região. A gente é uma oposição que não é quanto pior melhor, a gente leva sugestões, críticas com sugestões. Então, sempre críticas construtivas. Com certeza. Né, Conte com a gente, vamos caminhando junto aí, tem muito trabalho pela frente, pode ter certeza. Beto? Mais uma vez, obrigado, Toninho, pelo convite. Opa. Danilo, obrigado por aceitar o nosso convite. E obrigado à direção da TV Sol por nos dar essa oportunidade. E a gente agradece você, telespectador. Um beijo no coração de cada um de vocês. Assista o nosso trabalho, critique, fale alguma coisa. A gente está aqui para mudar. Todo dia a gente tenta ser um pouquinho melhor. E estamos aqui apresentando solução, levando informação. E é isso aí, gente. Obrigado de coração. Um beijo e até a próxima. Valeu, obrigado.